Ô Jonas, uma coisa que eu entendi, que eu posso estar resumindo aqui do que tu está falando já há uma hora aqui, é que o corte ele te torna um cara especialista em alguma coisa, né? Pelo que eu vi aqui, tu falou alguns cortes que, como eu falei, eu não ouço o pessoal falar em stories, eu não ouço o pessoal falar. Eu sou um cara que eu respiro a área, entendeu? Eu sigo praticamente todo mundo que é case, todo mundo enfim, que gera conteúdo, e eu não vejo o pessoal falar assim com tanta especificidade. Então, assim, gente, eu vou só recapitular algumas coisas aqui, mas o que eu estou entendendo é que o corte ele te deixa especialista. É muito mais do que tu falar, eu trabalho com tomador de INSS. Não, Claro. você trabalha com tomador de INSS com idade de 73 a 75 anos, que pode oferecer esses produtos que vai abordar dessa forma. Isso é ser específico. Então, o que, que acontece? A gente às vezes fica falando que é específico porque trabalha com entrante ou porque trabalha com tomador. Na verdade, isso é uma escolha de um público que tu vai atuar dentro de um convênio, né? Tem o convênio do CIAP, tem o convênio do governo, o governo da S. Todos esses aqui têm entrantes. E todos esses aqui têm tomadores. Mas o que é ser especialista? Então, gente, eu vou recapitular algumas coisas aqui que o Lu pra gente, como cases, para que a gente possa fazer realmente uma prospecção vencedora. Porque quando a gente bota os temas, a gente fica pensando o seguinte, às vezes eles chamam mais atenção, mas assim, por isso que eu gosto de fazer perguntas específicas, porque a gente aumenta o nível. Claro. Porque o pessoal, às vezes, né, vencedora, vem com motivação. Cara, o cara falou aqui sobre coisas específicas. Então, o que o Jonas falou aqui? Cara, se preocupa com ele que está trabalhando. Se preocupa com a base que você está adquirindo. Se preocupa de onde ela está vindo. Ele deu uma dica até mais profunda ainda. Prefira bases que venham do banco e não bases que venham... ele respeita a questão de assertiva, limite e a Uniform, mas ainda ele deu um argumento muito forte, é que o último telefone do banco ainda se for Olé, eu anotei até, se for Olé e BMG, mais ainda, porque são bancos que priorizam muito o contato real do cliente. Então veja como é específico o trabalho. Os amadores estão saindo, Jonas, eu estou vendo isso, sabe? Quanto mais amador, Sempre, os né? caras estão saindo, porque o cara não quer isso aqui. O cara quer o melzinho na chupeta, quer alguém que fale que nem fez hoje, mas aí o cara não está aqui. O cara acha que por ser véspera de feriado, o cara pode ir. Aqui tem gente crescendo e tem gente que vai passar depois no feed e vai crescer também. Então, olha só, gente. Pegar uma base que seja do Olé e do BMG, pega a base que você saiba a procedência. Se não for desses bancos aqui, que você saiba a procedência. Mas tão importante quanto uma ferramenta a gente falou para uma realidade, a maioria que me segue é aqui. Empresas de até 5 funcionários, quiçá com uma pessoa só na empresa. Aí a gente falou sobre uma ferramenta, WhatsApp. Ele falou também, ele citou sobre ter discador e também tráfego pago, mas essa é uma realidade que às vezes fica difícil para uma pessoa controlar discador, para uma pessoa controlar WhatsApp, para uma pessoa controlar tráfego pago. E aí, ainda por cima, depois, ele afunilou ao máximo. Quando pegar uma base, definiu ali a base, da onde é que está sendo oriunda essa base, definiu a base, ele falou sobre alguns públicos. Eu vou aqui para ele dar as considerações finais e encerrar aqui. Entrantes, faltando 10 dias para completar os 90. Então, quando pedir, pede uma que falta 10 dias, porque é o que ele falou que dá certo. Outra coisa, não trabalhe ou procure tirar dessa lista o espécie 42 e 46. Depois, quem quiser trabalhar com clientes que ninguém tá, que aí eu gosto muito disso, porque o entrante ainda tem uma muito grande, principalmente dos... Mas olha essa aqui, olha essa dica. Pessoas com 73 a 75 anos, pessoas com 75 a 77. Aí ele falou, até citou aqui que eu lembrei bem. Como eu não sou especialista em SS, realmente é uma coisa que eu tenho que me esforçar um pouco mais. A minha área é outra. Ele falou de 75 a 77 do prazo, de 60. Mas aí é o que a gente fala. É o que ele falou. Quantos caras brigaram aí para fazer o Auxílio Brasil a 4% de comissão, fazendo um contrato de R$2.000? Cara, 60% que tu ganha 8%, 7%, a hora é um contrato tão alto. Então, foi falado sobre isso também.
e alguns produtos que podem ser produtos importantes para quem é um tomador compulsório, como o Prefaz, como a abertura de conta. Eu vou citar aqui, de repente, alguns outros que muito pouca gente conhece, o crédito com garantia de celular, o crédito com o limite do cartão agora dos 30%, tem 70% que foi utilizado para o empréstimo, tem os outros 30% que dá para trabalhar novo saque. Enfim, tem uma Exato. Crédito Testa, né? É da Crédito Testa isso. Isso. Então tem uma imensidão de outros produtos que dá para se fazer. Então, assim, Jonatas, para a gente encerrar, assim, o que tu poderia dizer para quem vai passar aqui dentro desses teus 18 anos de mercado? Passou por empresas com muitas lojas, passou por uma grande financeira. Hoje tu está numa operação solo há um tempo já. O que tu pode dizer para o cara se manter? Porque eu acho que mais do que, de repente, os cortes, que eu acho que tu já tu falou bastante coisa aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre assim, a tua visão de 18 anos atrás, hoje e daqui a 5 ou 10 anos. Para o cara que quer se manter. Porque eu acho que quem está são pessoas que querem se manter no mercado. Eu acho que é bom alguém com tanta bagagem falar para o pessoal aí, pessoal, ó, era assim, hoje está assado e eu acho que daqui a 5 anos vai ser diferente. Então, eu faria desta forma. Fala aí, Jonas, para nós. Olha, o que eu posso dizer é que o mercado é um mercado de prestação de serviço e a gente está falando de prestação de serviço para banco. Tá? Eu acho que quando a gente fala de setores, vou trabalhar no quê? Eu trabalho com vendas, eu gosto de vender e tal. Estou falando aqui de crédito. Tá? Um país que a economia se movimenta no crédito. Está falando de um crédito que é extremamente barato, né, em relação a outras linhas de crédito. Por mais que a gente está falando de mais produtos na prateleira, a gente ainda assim oferece, dentre os créditos pessoa física, o melhor. Né? Então, isso, por si só, já grita o quanto esse mercado é promissor, né, e o quanto é interessante estar nele. Por quê? Porque prestação de serviço, antigamente, William, a gente investia em papel. Hoje nem isso você investe mais. Já não é mais papel que se investe. Hoje você investe em tecnologia. Então você vai poder operar da sua casa com um notebook que seja, você vai colocar as tecnologias certas, mas você precisa ter a estratégia, a mentalidade de saber, vou chegar em quem, vou oferecer o quê, e quando eu pegar o cliente, eu vou oferecer como. Tá? Então eu vou oferecer para quem, eu vou oferecer o quê, e quando ele aceitar, como eu vou oferecer e como eu vou finalizar. Acho que esses 3 pontos, se você parar, refletir, quem tem equipe de 5, você falou, tem pessoal com até 5. Se tem essa equipe debaixo do braço, se você vai todo dia de manhã abrir seu escritório, a sua loja, e você tem sua equipe, você faz um dia de manhã, primeira hora, e você vai falar o seguinte, pessoal, vamos ter ideia aqui, papapá. Você faz um brainstorm, isso vai ser um excelente investimento. Como é que vocês acham que a gente pode melhorar? Pode falar com mais clientes? Cada um dá ideia sem medo de ser feliz, não tem ideia errada. Nós queremos 1000 ideias. Vai sair uma, mas nós queremos 1000. Quem tem ideia de chegar a mais cliente? Como vocês acham que dá para melhorar o atendimento? Sem um criticar o outro, né? Senão vira o sessão lava-roupa, né, o William? Gente, sem falar do processo. O que nós podemos fazer a mais? De quem tem ideia? O que você quer falar? Vai aparecer, às vezes, a ideia do século na sua empresa ali, ou um monte de ideia vai motivar o pessoal a saber que você quer fazer diferente, e a partir daí já começou tudo, né, William? Passou isso, feito isso, tratar o cliente que entrou, derrubar. Sempre está correndo atrás de aumentar a sua taxa de conversão. Por exemplo, com um número simples, tá? Você vai fazer assim, ó. Para começar, sempre é na raiz, sempre a base da pirâmide, né? Então, quantos eu prospectei, de quantos eu prospectei, com quantos eu falei, dos que eu falei, quantos pediram simulação, ó, funil, aí você está funilando. Dos que pediram simulação, quantos eu fechei? Nenhum. Não tem problema. Quem está em negociação, continue em negociação. Tá? Então você joga para a massa crítica do outro dia, e aí você roda de novo esse funil, mas você já tem uma reserva de argila aqui embaixo. E vai passar uma semana, você já tem 60 clientes em negociação. Você tem que fechar o negócio. Né? Então aí você vai trabalhando isso daí, nesse funil. William, por quê? Porque só com a pesquisa e a prova, e aqui a gente está falando de pesquisar, depois a gente vai provar a operação. Quando você provar a operação, você mesmo vai fazer, poxa, a taxa de conversão está baixa. Aonde que está engargalando? É o copy, é o mailing que é ruim, é a equipe que está desmotivada. São N fatores. Né? Eu poderia aqui
entendeu? Mas, de praxe, assim, de pronto, cuidar os números da prospecção, cortar um mailing bonito, cortar um mailing bom, assim. Você que corta o mailing, você tem que sentir, eu fiz o mailing dos mailings. Se você se sentir assim, colocar na sua operação, vai sair venda. E aí você pode até falar, às vezes eu brinco com o pessoal, ó, mandei para você o filé. E é um mail que eu realmente estou confiante naquele mail. Tá? Eu fiz um corte, tá? Peguei renda, puxei outra coisa que é legal, William. A região sudeste vende bem, tá? Para o pessoal querer saber. E nordeste, tá? Você no norte você não vai ter tanta aceitação. No sul é mais difícil. O pessoal é um pouco mais fechado, mas quem é daqui está acostumado. Quem não é, vai sofrer aqui embaixo. Agora, você consegue trabalhar bem regiões litorâneas, região litorânea toda, é fácil de vender. Né? Então você vai pegar o mailing ali, aí faz um corte bom, você chega, tem um filé para você. Só começando. Você vai vender assim, tá? Vai sair venda. Né? O pessoal, eu trabalhei no call center na época da Facta, era assim, caía o sistema, William, um falava, ei, caiu, já todo mundo aqui também, mas o eco aqui nem caiu, vocês aqui nem veio, que nem aquela ola no estádio de futebol, entendeu? Às vezes é assim, às vezes só porque você só soltou diferente o mail, você colocou uma confiança, uma energia legal naquele mail, quem vai pegar para fazer, ou aquele corte de base, agora essa aqui tá para matar. Essa aqui tá pra... E aí, como é que tá aí? Você já... tem uma negociação legal aí.